Muito bem, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Dogcast, esse podcast onde a gente fala sobre empreendedorismo digital, sobre marketing digital, sobre tráfego pago, sobre todos os recursos, as ferramentas e os conteúdos aí que movimentam esse universo das mídias sociais e do marketing digital. O nosso foco aqui é sempre trazer um conteúdo de valor para vocês que agreguem tanto no negócio de vocês quanto na construção da comunicação e do posicionamento no digital. Então aqui a gente já falou sobre vídeos, sobre copy, sobre tráfego pago, já trouxemos vários cases aqui de sucesso, né, de empreendedorismo no digital e hoje a gente está aqui para ter mais uma vez um bate-papo muito especial com um grande amigo, um cara que eu já queria trazer há mais tempo aqui pro episódio, um grande parceiro, que teve aí um processo de transição da mentalidade, principalmente em relação a como enxergava o marketing, e hoje se posiciona de maneira diferente, muito mais estratégica no digital, e de um nicho também novo, um nicho que a gente não trouxe aqui no podcast ainda. Então eu não tenho dúvidas que vai agregar muito valor para vocês, tá? Prepara o café aí que logo depois da vinheta a gente inicia esse podcast. Muito bem, hoje eu tô aqui com o Luiz Demori, o chefe, né, pros mais íntimos, aí mais próximos, o chefe Luiz Demori, como a gente gosta de chamar aí. Chefe, prazer te ter aqui no episódio com a gente para gravar. Hoje nós estamos num dia aí atípico, né, recentemente várias adversidades aqui na nossa região, toda uma situação. Apesar disso, a gente segue firme mantendo conteúdo, gerando conteúdo, produzindo, e hoje em específico teve toda uma situação aqui de transtorno para conseguir chegar no escritório, mesmo assim ele manteve, né, conseguiu vir aí, então eu te agradeço demais, de verdade, queria deixar já registrado aí o agradecimento por estar aqui hoje, vai ser um prazer trocar essa ideia contigo, principalmente sobre essa transição para o digital, sobre a tua construção, teu posicionamento hoje, eu acho que tem muito insight bacana aí para a galera e para outros empresários, né, que assim como tu vieram para o digital. Então, antes de tudo, eu queria que tu se apresentasse para a galera, para alguém que ainda não te conhece, e depois disso eu já emendo as perguntas aí. Bora lá, obrigado pelo convite. Realmente foi bem difícil chegar aqui hoje, mas a gente tem que cumprir alguns compromissos que a gente entende que são interessantes e estão nas nossas prioridades. Bom, meu nome é Luiz Demori, nós somos proprietários da construtora Engemori e imobiliária Engemori também, é uma empresa que tem 2 braços ali, a gente é da cidade de Lajeado e a gente atua no ramo imobiliário. Muito bem. Então, estamos aí há quase 14 anos já nessa brincadeira. E agora eu vou te cobrar, tá? Porque para mim chegar aqui hoje não foi fácil. E aí tu falou, vou reservar vários cortes para ti. Vai valer a pena, Vou né? cobrar os cortes. É isso aí, não, com certeza vai valer a pena. Bom, eu já recebi uma mensagem antes nos stories ali da Gabi. Ela disse, não deixem de me citar nesse podcast aí. Então tá aí a citação da Gabi, que é a tua esposa, né? A patroa. Esposa, sócia, né? Proprietária lá também. Sócia atua de vida. De vida, exato. Sócia de vida. E tá à frente de todos os projetos. Hoje, nessa vez a gente não conseguiu trazer ela junto, mas uma próxima com certeza vamos trazer ela aqui também. Quando tu me convidou, eu pensei, ele me convidou, só tem um microfone e tal. Pensei, não falei nada pra ela, deixei quieto, né? E aí na reunião eu deixei tu falar do convite, porque daqui a pouco ela ia querer vir. Claro. E ela também tá nesse processo agora que a gente acabou então entendendo, né, virando a chave um pouco do digital, a questão da concepção das agências e tudo. Então ela também está no processo de gerar conteúdo e trazer valor para quem acompanha ela, seja cliente, seja outras pessoas, né? Então, top. Gabi, um beijo. Que isso, sem fazer aquela média. Bom, chefe, vamos começar então falando um pouquinho sobre como era lá atrás, tá? Acho que seria legal dar um disclaimer em relação a Engemori, né, o teu processo, como foi, tu veio para Lajeado, né, e começou a empresa aqui, antes não morava aqui, então se tu quiser dar uma pincelada, assim, não precisa entrar em detalhes, mas brevemente como era a empresa, como tu começou aqui, vocês estão no mercado, que é um mercado mais raiz, digamos assim, em relação a marketing digital principalmente, né, hoje não, hoje existe muito posicionamento, mas eu queria que tu posicionasse e mostrasse um pouquinho como era lá atrás a empresa, como era a comunicação da empresa, né, que tipo de mídia que vocês faziam, offline, digital, enfim, como era o posicionamento de vocês, e aí depois a gente vai trazendo aqui para onde foi o momento de transição. Sabe que a gente sempre teve o entendimento de que ter agência de marketing era uma coisa muito boa, né? A Engemori, ela sempre teve uma agência de marketing. Quando eu digo sempre, talvez no primeiro ano, segundo ali, acredito que não,
Mas a gente já tinha essa preocupação em ter contas, em ter mídias, em ter ferramenta, em levar isso adiante. Então, a gente sempre entendeu que era muito positivo ter uma agência de marketing. Só que a gente sempre delargou tudo isso, né? Então, a gente entendia que essas empresas, essas agências, elas lidavam com tudo com relação a comunicar ao público, a encontrar persona, então, a fazer um post no Facebook, a fazer um post no Instagram, né, a passar algum valor. A gente sempre entendeu que essas empresas eram empresas que a gente precisava como carro-chefe para levar essa informação adiante. Então, a gente sempre teve agência. Só que nos últimos anos a gente começou a ter algumas complicações com a própria agência, né? E não é por demérito deles ou por falha deles. Mas a agência, ela é muito importante para empresas que talvez estejam começando. E eu me arrisco a dizer isso porque talvez hoje empresas que estejam começando já estejam começando de uma forma diferente, né? Que não seja com agência. Mas a agência ela é muito importante para a empresa que está começando, uma empresa que ainda, né, os sócios têm que estar muito à frente da operação, não tem esse tempo de estar trabalhando a estratégia de marketing, todo um planejamento de marketing, que hoje a gente consegue tirar esse tempo, sair um pouco do operacional e ir mais para o estratégico e para o tático. Então, chegou um momento que a gente estava tendo algumas dificuldades, né? Então, tu ia marcar uma reunião com o gestor da agência, era daqui uma semana. Sim. Erros aconteciam, demoravam para se corrigir. Então, a gente começou a ter alguma dificuldade com a agência. Nós estávamos com a agência do Patrick, que a gente, com a Paz, né? Que a gente engrandece muito eles, porque eles ajudaram muito. Legal. A trajetória da Engemori, o sucesso da Engemori se dá muito a eles. Se dá muito a Paz, o Patrick, toda a turma deles. Só que, por um outro lado, eles foram crescendo, eles foram criando outras demandas e a gente também foi crescendo. Chegou uma hora que a gente entendeu que a gente precisava oxigenar tudo isso. A gente estava com a Paz há uns 8 anos. Caramba! Uma baita parceria. É muito tempo. O primeiro, se eu não me engano, ou o segundo cliente do Patrick foi a Engemori. Olha aí que né? O Patrick foi nos visitar, se assistir esse podcast, ele vai lembrar. Ele foi nos visitar, um gurizão com uma agenda, um celular e barbudo. E um sonho. Né? E um sonho. Legal. E a gente apostou nisso, porque era um cara que entendia um pouco de tráfego, um pouco de mídia e tal. Só que tudo isso foi crescendo, a empresa dele foi crescendo, a nossa também foi crescendo, chegou uma hora que a gente entendeu que tinha que reoxigenar isso. E aí a gente encontrou na Natália, ali no Diogo, a Mate, que também foi importante, porque eles tinham uma proposta de trabalhar mais o off com a gente, né? Legal. De estar mais em feira, de estar fazendo outras coisas no off, não só na questão da mídia ou do impresso. E aí foi muito engraçado, porque a gente, como a gente estuda muito, começou a entender muito como deveria ser, a gente começou também a pressionar um pouco, questão de resultados, né? Para onde a gente estava indo. E não é por demérito dele, porque a agência hoje, ela trabalha para, sei lá, 10, 15, 20 clientes, cada um num segmento. Então é muito difícil a agência estar dentro da nossa empresa para entender o nosso processo e conseguir fazer esse trabalho. E ok, e tá tudo bem porque é assim que funciona. Então, né, os gestores, os donos de empresa, eles delegam isso para as agências e as agências fazem o que tem que ser feito, seja na mídia social, na mídia impressa e tal. Mas foi muito interessante porque numa das reuniões a gente estava cobrando eles com relação aos leads, o que estava vindo, se era qualificado, se não era, o investimento em tráfego. Então, a gente já estava entendendo muita coisa sobre custo lead, né? Legal. Já estava entendendo muita coisa ali. E eu nunca vou esquecer que o dia o Diogo mostrou um post que ele fez, um card que ele fez, ele falou: Luiz, se tu for para a obra e fazer uma gravação de alguém sentando um tijolo, que seja, dá muito mais engajamento do que isso daqui. E eu ainda brinquei, eu ainda estava nessa do off, do no profile ali, né, de não aparecer. Eu falei, cara, não tem outro jeito. Não dá para ir para a rádio, não dá para ir para o jornal, sei lá, não dá para fazer alguma coisa que não seja eu gravando. E eu fiquei com aquilo na cabeça. A questão de passar conteúdo, de nós começar a aparecer, e aí eu fui estudar. E aí, quando eu fui estudar, eu fui cair em várias outras situações. Tu abriu a caixa de Pandora. Cara, quando eu fui estudar, eu já caí em questão de lançamento, já fui indo para produto, já fui... O que é lançador? Entendeu que era lançador? E aí eu entendi que eu tinha um universo, e tem um universo que ainda eu não exploro, muito grande,
que pode ser utilizado, que essa base toda que a gente faria, então, de gerar conteúdo, de aumentar nível de consciência das pessoas. Eu entendi que se eu fizesse todo esse trabalho, que em tese deveria ser feito, eu ia conseguir, inclusive, aproveitar para outras coisas. E aí a gente demitiu a agência. Né? Eu fui estudar também, a gente foi estudar então desde o que é uma agência de marketing, né? Para que ela serve, qual é a metodologia, como elas estão hoje, como o mercado hoje entende a questão do marketing interno ou do marketing agência. E aí a gente demitiu a agência. A gente não estava com vocês ainda. A gente demitiu a agência e aí a gente entendeu que a gente tinha que trazer mais para dentro da empresa isso, cuidar mais disso e aí delegar mais situações. Quando a gente demitiu a agência, foi assim, da noite para o dia, a gente demitiu a agência e eu entendi que a gente precisava de 2 profissionais para caminhar com a gente, que era um gestor de tráfego e um videomaker. Porque a Engemori, ela queira ou não, ela já está posicionada para um cliente do alto padrão, digamos assim, né? A Engemori, a base forte da Engemori, o know-how dela é na construção de casas. E a gente, bem ou mal, em função da qualidade, do comprometimento e tudo mais, a gente foi indo para esse cliente que ele é mais exigente, que é o cliente do alto padrão. E o nosso cliente, ele também quer ver um material bonito. Então, a gente entendeu que a gente precisava fazer algo muito profissional com relação a vídeos, né? E esse material de entrega de valor na internet. E aí, dos nossos trabalhos com o Darlan, né? O Darlan, a gente contratou ele para fazer uma mentoria forte ali também com relação à equipe de venda, né? A performance de venda. O Darlan passou o contato do Joso. E aí começou toda essa ideia, todo esse namoro. Então, a partir do Joso, já indicou vocês também para o tráfego. E aí, sim, a gente conseguiu virar essa chave e entender que se a gente trouxesse para dentro da nossa empresa a questão do marketing, ia ser muito mais assertivo, muito mais genuíno. Nós mesmos, a gente, como entende do negócio, a gente ia saber direcionar muito, né, quem faz o tráfego, quem faz a mídia. Depois, com o tempo, a gente pegou vocês para fazer também essa questão da mídia, né, do card, do criativo, da copy, enfim, que é uma coisa que até vocês, em tese, não é algo que vocês preferem fazer, mas entenderam que para nós faria sentido porque já estava no meio do processo. Sim. E aí que a gente virou essa chave. Foi muito difícil porque quando tu entende e tu olha aonde tu pode chegar com isso tudo, é muito difícil passar para quem está contigo, né? Passar para os teus funcionários, passar, né, para quem está te acompanhando, porque tu começa a ter um nível de entendimento com relação a isso que é difícil as pessoas entender se elas também não forem estudar e não forem atrás desse entendimento e desse conhecimento. Mas aos poucos, o que acontece? Eu sempre digo assim, tudo é o exemplo, né? Nós temos 2 filhos em casa, a gente sabe que tudo é o exemplo. E aí eu sabia que com o tempo ia dar resultado. E com o tempo, os nossos colaboradores, os nossos funcionários, né, os corretores, o pessoal da obra, o pessoal do administrativo da empresa, através dos resultados, eles iam ver que funciona. E aí começou a vir resultado. Quando a gente começou a realmente entregar valor, né, que a nossa ideia inicial foi muito fazer vídeos de dicas, né, passar essa nossa experiência. Distribuir conteúdo, né? E o que muito me ajudou foi a questão do meu pai. A gente perdeu o pai ano passado, né? Quando eu perdi o pai, eu entendi e eu comecei a pensar no que eu poderia deixar. O que eu vou deixar? Eu vou construir que nem um louco, eu vou juntar patrimônio para deixar um patrimônio para as outras pessoas, mas o que de fato eu vou deixar? E ficou muito claro para mim quando eu perdi o pai, a gente perdeu o pai, que o que ele deixou foi conhecimento e experiência. Caramba, que legal. E aí isso bateu muito forte comigo, porque veio tudo ao encontro, né? Bom, se é para mim me expor, se é para mim aumentar nível de consciência do meu cliente, se é para mim gerar valor através daquilo que eu conheço e eu entendo, se eu tiver uma dicção e uma oratória mínima, eu acho que eu consigo passar. Sim. Essa questão do que eu vou deixar bateu muito forte. E aí eu entendi que realmente a gente precisa deixar conhecimento e sentimento. É o que tu deixa. É o que a gente via as pessoas comentando, né? Enquanto a gente estava no momento do pai. Quanto conhecimento esse cara me deixou, né? Quanto sentimento esse cara me deixou. Eu falei com muita gente que eu não conhecia
que me contaram histórias assim, né? Pô, teu pai sempre... Ele tinha uma frase de muito impacto. Então, assim, ele conversava contigo 10 minutos, tu ficava uma semana pensando naquilo. Ah, que massa. E aí eu consegui entender, eu falei, cara, então todo esse processo, ele tende a me ajudar como pessoa também. E o resultado vai ser uma consequência. E aí a gente começou a fazer esse conteúdo de entrega de valor, de dar dicas sobre obra. Eu fui muito criticado, né? A gente no início tem muita crítica. Normal. Eu lembro que minha mãe me ligou. A minha mãe me ligou e falou assim... Tu não tinha contado ainda. A minha mãe me ligou e falou assim, filho, tu tá passando os teus segredos, né? Olha aí. Tu tá passando os teus segredos pros teu concorrente. Como é que tu faz as coisas? Eu falei, mãe, tá tudo bem. É outra mentalidade, né? Tá tudo bem, porque o conhecimento as pessoas vão atrás. Eu sou mais um canal de conhecimento. Sim. E aí, claro que a gente entende sobre tudo hoje, né? Desde gatilho mental, reciprocidade, enfim, e isso de fato acontece. Eu sofri muita crítica no início. Por quê? Porque eu tava passando tudo aquilo que eu sofri muitas vezes para aprender, né? Muitos erros que a gente cometeu por não ter a informação, que hoje tem bastante. A gente sofreu muito para aprender, e eu tava passando, e tô ainda passando de graça para as pessoas. Legal. Mas por quê? Porque eu entendi que talvez era a única coisa que eu poderia deixar para as pessoas. No nosso ramo, a gente trabalha muito forte a questão de construção de casas de luxo e alto padrão. Não que a gente não faça outras coisas, a gente faz obras corporativas também. A gente é uma construtora, né? Mas está nichado na questão de construção de casas de alto padrão. Eu comecei a entender que aquilo era só um detalhe para a gente também conseguir melhorar. E a partir do momento que tu entende que gerar valor e passar conteúdo para as pessoas, tu também precisa estudar e te conhecer, aí é uma bola de neve. Porque aí tu só consegue ensinar aprendendo. É verdade. Então tu não consegue passar nada para ninguém só através da tua experiência. Tu tem que buscar muita coisa. E aí vira uma bola de neve. Então a gente está hoje, graças a Deus, começou a vir muito feedback positivo, né? Clientes que já vêm nos visitar, conhecendo o nosso processo, conhecendo a cultura da empresa, conhecendo o Luiz, né? Conhecendo os cuidados que se tem. Então, facilita muito hoje. O cliente ele já nos procura entendendo sobre tudo isso e já tem uma relação de mais confiança, próxima. Já tem uma conexão ali. Então, tudo foi fazendo sentido, foi Legal. Muito difícil. Eu quebrei barreiras, né? Se tu pega a nossa cidade, hoje eu olho para aquilo que a gente faz e é um mar azul porque ninguém faz. Sim. Né? A gente começou com o podcast também. Se tu for ver em Lajeado, eu não sei se alguém faz podcast em Lajeado. Tem poucos. Aqui na região, assim, é mais regional, mas tem pouquíssimos. Mas o que é o podcast? Nesse segmento não tem. Mas o que é o podcast? É isso que a gente está fazendo aqui. Conversa. É trocando ideia, é uma conversa que com certeza para alguém da minha área ou da tua vai pegar coisas, vai ter insights. Então, através do exemplo, muita coisa boa foi acontecendo, muito feedback bom foi acontecendo e os próprios colegas de trabalho, os corretores também, volta e meia, quando as coisas aconteciam, eles olhavam e, poxa, faz sentido. Faz sentido. Legal. Então, estamos nessa luta aí. Muito bom. Deixa eu te perguntar. Bom, acho que foi um baita disclaimer aí, um resumo, né, de toda essa transição, mas eu queria pontuar algumas coisas aí pra gente tentar construir uma linha do tempo e também sinalizar alguns pontos, porque é aquela famosa aquela palestra, né, do conectando os pontos, né, que quando a gente olha de trás para frente para trás, né, a gente olha para trás, a gente consegue enxergar onde foram esses pontos de transição, mas muitas vezes quando a gente está passando por isso é difícil da gente pegar. E eu vejo muitos hoje empreendedores, empresários da região que estão em processos e momentos que tu já passou. Que é, por exemplo, esse dessa tua conversa, então, lá atrás, com o Diogo, em relação ao card, né? Putz, o cara vindo e te dizendo, cara, tu precisa fazer isso porque isso aqui vai te trazer mais resultado. Tu diria que esse foi um ponto, assim, realmente te tirou de onde tu tava? Foi porque ele me provocou, né? E eu sou um cara que não me provoca. Porque eu vou em busca da informação e se fizer sentido, eu vou fazer. Legal. E eu fui em busca da informação e fez sentido e a gente fez. Então eu lembro como se fosse hoje. Eu falei, cara,
vocês vão ter que me aguentar. Vocês vão ter que me aguentar. Tu tá me dando a dica, agora aguenta. É isso que tem que fazer, vai ser feito. Legal. Né? Então, sim, Doug, ali foi a grande virada de chave para nós entender esse novo processo de marketing, né? Sim. Claro que hoje a Engemori, ela também... a gente entendeu que ela estava preparada para um segundo nível. É verdade, né? Totalmente. Ali era um primeiro nível, a gente entendeu que a gente estava preparado para um segundo nível e a gente avançou no segundo nível. Uhum. Arrisco dizer que talvez a gente já esteja preparado para um terceiro nível, que daí já são coisas que nem são do nosso dia a dia, do físico ali. Mas ali foi total uma virada de chave. Né? Eu brinco com eles, porque assim, ao mesmo tempo que ele me provocou e foi um tiro no pé porque ele nos perdeu como cliente, eu sou total grato a eles, porque ele, genuinamente, ele fez eu enxergar isso, fez a gente enxergar isso. Né? Então, a gente é grato a todos que nos ajudaram ali. Que legal. Mas tu vê aí a importância de um profissional também, não conheço ele diretamente, pessoalmente, mas tu vê que muito provavelmente ele tinha noção de que talvez isso fosse significar, de repente, uma ruptura ali, ou pelo menos alguma mudança. E apesar disso, ele indicou o que era necessário. E vocês entenderam. Então, isso é muito importante. E a partir dali, como que foi esse teu processo daí, tipo assim, de buscar? Para onde tu foi? Tu foi para YouTube? Tu foi para algum criador específico de conteúdo? Como que tu foi construindo? Porque a gente comentou, daí eu descobri lançamento, tu foi descobrindo várias coisas. E aí a gente entra num universo, começa a ficar, né, assim... vislumbrado com tudo aquilo. Então, como que foi, para onde tu foi, de onde veio essas tuas referências e que tu entendeu para onde tu precisava ir se posicionar e também, né, te levar a buscar outros profissionais aí, né, nesse processo? Eu sou um cara muito curioso, né? Eu sou um cara muito curioso e eu... Enfim, eu acabei mudando alguns hábitos meus, né? Então, eu consegui ter mais tempo para estudar. Eu sou um cara que... Essa semana tá uma semana complicada com relação à energia, né? Para quem não sabe, a nossa região pegou uma enchente aqui, a gente conseguiu, graças a Deus, ajudar muita gente, mas a energia ficou um pouco ali. Então, essa semana eu nem peguei nada muito para estudar. Mas eu sou um cara muito curioso, eu sou um cara que estuda muito. Qual é o meu canal de estudo? Aonde que eu busco as minhas referências? No YouTube. Legal. Né? Eu leio algumas coisas, mas normalmente coisas que eu leio são mais coisas pessoais, às vezes, né? Inclusive de autoajuda, enfim, de referências que a gente tem, não por ser autoajuda, mas de referências, do que propriamente estudar na leitura. Eu absorvo muito mais com vídeo. Sim. Né? Eu consigo encontrar exatamente os canais que eu preciso e quem me serve. Então, se eu entro num vídeo ali, questão de segundos, eu já sei se vai ter valor ou se não vai. Entendi. Então, o meu canal de estudo sempre foi e cada vez mais é o YouTube, porque o YouTube tem muita coisa boa. Tem. Né? A grande maioria é porcaria, mas tem muita coisa boa. E foi ali que eu busquei o conhecimento para poder chamar vocês. Legal. E o que eu digo assim, ó, cara, a gente tem os nossos propósitos de vida e cada vez mais fortes, tá? Na Engemori, propósito de empresa e propósito da gente mesmo. Mas o que mais dá certo é a questão da conexão e da energia. Vocês dois, o Joso e você, são pessoas assim que a gente agradece todos os dias por ter conhecido. Pô, que prazer. Porque são baita profissionais e são pessoas extraordinárias, né? Não é porque tu tá aqui, né? O Joso não tá aqui, mas são assim, é uma energia, a gente agradece realmente todos os dias por ter tido a sorte de ter conhecido vocês, que era justamente os profissionais que a gente precisava. Então, eu lembro que a gente estava na mentoria com o Darlan e as coisas não estavam rodando, né? Na questão da performance. Eu falei assim, o Darlan é uma pessoa que só por ter transitado aqui dentro e ter dado alguns insights e passado o contato do Joso, já mudou, também ajudou a mudar a nossa vida. Então, assim, são pessoas do bem, pessoas boas e baita profissionais que, conforme a gente vai buscando, eles vão aparecendo e Legal. eles vão dando esses insights e mudando a nossa vida. Ali a gente conseguiu dar uma pivotada no negócio. E quando a gente chamou vocês, foi muito interessante, porque quando a gente chamou vocês e a gente falou para vocês como a gente estava pensando o marketing da empresa, era muito engraçado, porque tu e o Joso se olhavam e diziam assim, pá, o cara pegou a parada. Era isso? O cara entendeu o processo. Sim. Né? E para mim ficava nítido que vocês também ficavam assim chocados, porque talvez para vocês também é difícil pegar um cliente que entendeu o processo.
né? E vocês trabalham muito também a questão do infoproduto, então eu também já estava vendo isso. Para mim, toda essa base de conexão fazia sentido para lá no futuro também, daqui a pouco, estar ajudando mais pessoas que eu não consigo ajudar agora, né? Sim, Então, sim. a gente sempre brinca, pô, eu não consigo fazer a casa do cara lá na Bahia, mas se de alguma forma eu puder auxiliar ele, passar conhecimento para que ele consiga chegar no mestre dele e dizer, olha, tu não vai fazer isso daqui na minha Viga Baldrame, eu sei que precisa fazer. Eu sei que eu já vou estar ajudando ele. Então, quando a gente conheceu vocês, vocês reforçaram a ideia e não foi nem nos gestos, né? Não foi nem nas palavras. Foi, assim, a percepção que a gente tinha de vocês é que vocês se olhavam e diziam, pô, cara, eles entenderam o negócio. Ali chamou muita atenção. Legal. E ali reforçou a nossa ideia de que a gente tinha feito a coisa certa. A gente não sabia o que ia acontecer. A gente não sabia para onde a gente ia ir. A gente não sabia o que ia demandar da gente. A gente estava propenso a não delargar mais, sim, delegar situações para profissionais, mas tá muito ali. Mas aquele momento com vocês foi uma situação em que eu cheguei em casa e falei, cara, a gente está no caminho certo. Tomara que a gente consiga bancar essa história toda. Porque isso também tem custo, né? Sim. Mas a gente entende que a consequência lá também, ela é financeira, o resultado ele é financeiro e tudo ajuda a se resolver. Então, foi naquela conversa que a gente entendeu que, pô, a gente está no lugar certo, a gente está no caminho certo. Legal. Parece que faz sentido para nós. Massa demais. Ouvir, eu acompanho isso de perto, então a gente entende, né? Sabe o que vocês estão passando. E tem vários insights legais disso que tu está comentando, mas eu queria até aproveitar para deixar aí para quem está nos assistindo, como a gente atua junto, a gente trabalha junto, a gente está nesse processo junto, é natural que a gente fale mais sobre os nossos processos, mas isso não é combinado nem qualquer coisa assim. E a ideia aqui é justamente mostrar para vocês como é esse processo de transição. Então, o que fez o Luiz virar a chave e pensar que precisava de profissionais diferentes, e independente se vai ser comigo, se vai ser com qualquer outro gestor de tráfego aí, mas a importância de vocês entenderem que nós vivemos a era da comunicação. Nós vivemos a era da comunicação. Muita gente fala, é o digital, é rede social, é o filtro, é não sei o que. Não, é comunicação. Quem sabe se comunicar, quem desenvolve uma boa comunicação com o seu cliente, com o seu parceiro, com a sua equipe, com as pessoas que estão consigo, né, no dia a dia, são as pessoas que chegam no sucesso. Tu pode olhar qualquer pessoa de sucesso hoje, tu vai olhar que ela tem uma boa comunicação com o familiar. O cara que tem uma família de sucesso, né, um pai, uma mãe, enfim, um casal. Eles sabem se comunicar com a família. Um grande técnico de futebol. Quem é que é o grande técnico de futebol? O cara que sabe se conectar, sabe entender que jogador que tá bem para jogar ou não tá bem, eu preciso de uma palavra assim, assado. E assim em todas as áreas. O digital também é assim. Então, eu gosto de reforçar isso. Nós estamos no momento da comunicação, na era da comunicação. E quem sabe se comunicar bem, vai à frente em tudo. E aí, a gente vem, então, para nossa expertise, para nossa bolha, que é a bolha do digital, e que eu vi isso desde o início, eu acho que faz muito sentido em relação ao que tu está comentando, que é a Engemori, agora trazendo, né, para a Engemori, vocês tinham uma comunicação bacana, muito boa, mas o que aconteceu? Vocês, no off e na entrega, né, são mais de 160 casas entregues, então assim, a entrega de vocês, quando a gente vai olhar para portfólio, vai olhar para o nível das obras, vai olhar para o nível da equipe, vai olhar para o nível de conhecimento técnico de vocês, de execução, a gente via que assim, vocês estavam, essa balança estava muito desnivelada, a comunicação ainda não acompanhava tudo que vocês já eram e são na entrega, na execução, no profissionalismo com o cliente. Eu fiquei apavorado o dia que eu fui lá e ver o manual de entrega, né? O manual do proprietário. Cara, o detalhamento, aqui foi feito isso, ali foi feito isso. Então a gente via que isso tudo precisava vir mais pro digital, né? Mas claro, primeiro tu precisou enxergar tudo isso, depois nos contatar e todo esse processo. Então eu acho que o gancho aqui é comunicação. Como comunicar, o que comunicar, para quem comunicar. E esse processo é um processo que ainda muitos empresários, principalmente, vou usar esse termo na falta de um termo melhor, mas na minha opinião falham, porque eles não conseguem comunicar de uma maneira eficiente com o cliente, com quem está vendo ele no dia a dia. Então, esse processo de delargar e deixar uma agência ou um outro profissional, ou a gente mesmo que for, a gente sempre brinca, né? Tu vem e me pergunta, cara, o que eu boto aqui? Ou às vezes, esse dia estava no evento e me mandou bater umas fotos aqui, tu posta? Eu falei, cara, vai lá e posta. Eu não vou conseguir expressar no mesmo nível, com a mesma intensidade, com o mesmo nível de valor que tu, esse momento. Porque tu tá vivendo.
Tu tá passando, tu tá na tua cabeça, tá no teu coração. Então, isso eu acho que é um dos processos mais importantes que eu tenho visto muitas pessoas vindo, e eu quero estimular mais pessoas a saírem da sua zona de conforto, de terceirizar. Não, deixa ele fazer, só passa lá. Não, cara, é a gente, é o teu dia a dia, é a tua empresa. Ninguém vai comunicar pra tua empresa como o Luiz. Ninguém vai comunicar para a Engemori, para a tua marca pessoal como o Luiz. Então é óbvio que a gente, por conhecer técnicas, caminhos, recursos, ferramentas, a gente auxilia nesse processo. Mas, cara, a gente é só um meio também para levar a mensagem para o cliente final. E eu acho que nesse processo, então, aí a gente vem onde está hoje, né? Que a gente vê que, cara, pelos feedbacks, pelo nível de pessoas chegando, pelo posicionamento de vocês hoje, a autoridade que está se construindo em vocês hoje, a gente vê que esse é o processo... É o processo correto. Esse é o caminho, né? Eu também entendo o que acontece. A gente via que a gente estava pronto. Né? O que eu posso falar para quem ainda não entendeu e não virou a chave? Primeiro, não busque fazer esse processo quando a tua empresa está mal. Não busque pivotar o teu marketing quando tu precisa de dinheiro. Porque daí tu vai fazer tudo errado. Graças a Deus, a gente conseguiu enxergar tudo isso e foi no momento em que a gente, ok, tá tudo bem, obrigado, e tá conseguindo investir nisso. Porque se tu vai para esse processo com o objetivo de captação de cliente e resultado financeiro, não funciona. Tu tem que entrar nesse processo e entender o quanto antes, quando tu tá com condições e quando tu tá bem de investir. Outra coisa, com essas andanças que a gente tem feito através na busca de conhecimento, o que a gente tem visto? Cada vez mais as pessoas querem comprar de pessoas. As pessoas não querem comprar da empresa. As pessoas querem comprar de pessoas. Senão não teria as propagandas de marcas famosas ainda fazendo propaganda, porque elas automaticamente se venderiam. Então, todo proprietário de empresa... Se ele se colocar à frente da empresa para mostrar o que eles fazem, porque hoje o que acontece? A gente entendia que a gente fazia um baita de um trabalho, entregava um baita de um serviço, criava uma baita de uma experiência para o cliente, mas a gente não mostrava isso. E o que acontece? Quando o empresário, o dono da empresa está à frente desse processo, mostrando os processos da empresa, automaticamente tu vai criando conexão com o teu cliente. Vai criando conexão. As pessoas hoje elas estão muito carentes. Verdade. Né? Elas querem conversar, elas querem entender. Hoje é muito de pessoa para pessoa, hoje é muito relacionamento. A gente tem a imobiliária e eu digo para os corretores, corretor precisa de 3 coisas. Muito relacionamento e network, muito conhecimento e estudo, tem que estudar muito. Eu arrisco a dizer assim, tu tem que estar toda hora, todo dia estudando, e seja aleatório. Tu tem que entender de muita coisa cada vez mais. Entender de pessoas. E para te entender de pessoas, tu tem que entender de ti mesmo. Para te entender de ti mesmo, tu tem que ter um certo nível de autoconhecimento. Se tu não te entende, tu não consegue te abrir e ter empatia para entender o outro. E isso é o game. Qualquer negócio é assim. Desde a padaria, uma construtora, alguém que vende pneu, se ele não entende, se ele não se entende, ele não consegue entender a dor do cliente. Uma vez que ele entendeu a dor do cliente e ele comunica para o cliente, automaticamente aquilo que estava preocupado antes, né, que é uma captação de cliente, que é trazer negócio para a tua empresa, isso vai vir ao natural. Então, por que a gente vê grandes empresários que não precisariam estar se expondo e eles se expõem todos os dias? A gente sabe que tem grandes referências nossas que já estão financeiramente resolvidas e não precisaria, mas eles têm um propósito ali, que é de passar conhecimento. Obviamente que tudo isso traz resultado, porque traz conexão, traz confiança. Né? O cliente da Engemori hoje, seja o nível da trajetória que ele está, se é início de trajetória ou final, o cliente da Engemori hoje ele já tem muita confiança na empresa. Por quê? Porque é eu que estou falando, ou é a Gabi que está falando, ou é um corretor que está falando. Então, a gente está se comunicando com ele, muitas vezes, com relação à dor dele. Então, vai pegando conexão, vai pegando confiança, né? O cliente, a gente vai abastecendo ele de informação. Então, hoje está tudo de pessoa para pessoa. Totalmente. Hoje é tudo ser humano, né? Quando eu vou visitar um cliente, muitas vezes eu não vou visitar o cliente para falar de obra, para vender outra coisa. Às vezes eu vou levar uma cuca pro cara. Tomar um café.
né? E às vezes é um empresário que está totalmente cheio de problemas, né? A frota do caminhão do cara não está funcionando, um funcionário se machucou. E aquilo vai criando uma conexão com a gente. Passa 2, 3 dias, ele me liga e diz, pô, a gente nem viu, né? Quando tá com o contrato pronto ali pra gente poder assinar, a gente nem falou de negócio. Porque hoje em dia é cada vez mais pessoas por pessoas. A gente vê na imobiliária, a gente cansa de receber. Um cliente manda um link para mim de uma outra imobiliária, daquele imóvel. Sim. E aí ele fala para mim, Luiz, dá uma olhada nesse imóvel, eu quero conhecer. O que ele está querendo? Ele está querendo comprar aquele imóvel com o Luiz. Porque ele já confia no Luiz. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Então, assim, cada vez mais o produto, tem o mesmo produto muitas vezes em vários lugares. Mas o consumidor, as pessoas, elas querem comprar de pessoas, né? A coisa tem que ser mais humana. Só que isso não pode ser feito quando tu está passando por uma crise na empresa, né? O dono da empresa, o proprietário, se esse movimento e esse entendimento for feito quando a tua empresa está passando por uma crise, provavelmente tu vai atrapalhar algum processo ali, porque tu tá olhando para a captação de cliente, resultado e dinheiro. E isso não é genuíno. E quando não é genuíno, fica muito à mostra que aquilo não é genuíno, né? Então a gente cansa de assessorar clientes sem nem saber se eles vão voltar. Mas a coisa é tão genuína, a gente passa tanto conhecimento, entende tanto a dor, que ele fica com a gente. E ele vai até o final. E é claro que a gente tem que cuidar do nosso processo para que aquela experiência seja uma experiência boa. A gente tem que ter uma estrutura de empresa muito boa. Inclusive, hoje a gente está passando por um processo que é esse. Hoje a Engemori está pronta para um próximo nível. Legal. Então, para mim, está dando muito trabalho de estratégico e tático para a gente ir para o próximo nível. Sim. Né? A gente estava vendo agora no telefone, já buscando outras coisas em outras regiões. Por quê? Porque a gente precisa sair um pouco dessa nossa bolha. Seja para ajudar alguém que está lá longe ou para viabilizar alguma coisa em outro lugar. Por quê? Porque a gente entendeu que estruturalmente e produto a gente já está pronto para um próximo nível. A gente não pode ficar aqui embaixo brigando com, né, ali as pessoas que não estão tão profissionais com a gente. Então, tem que buscar essa virada de chave no momento certo e de preferência no momento em que você já esteja com sucesso e buscando um próximo nível. Eu fecho 100% com essa ideia. Inclusive, eu quero te perguntar em seguida já sobre outros. Tenho 3 pontos aqui em mente que eu quero te perguntar, mas eu quero dar um exemplo para ficar claro isso que tu está comentando em relação ao momento, porque eu acho que momento é uma coisa muito importante em relação à emergência financeira. Algum tempo atrás, um profissional veio até mim, aqui da região também, me chamou, pediu orçamento e tudo mais, expliquei sobre o meu trabalho. Ele já tinha uma referência, tinha uma indicação de um outro cliente do mesmo segmento que ele tinha visto que eu tinha atuado e tinha dado bom. E aí ele me chamou, eu passei para ele as informações, passei orçamento e tudo mais. E aí ele disse, tinha mais sócios no projeto. Ele falou, por hora nós não vamos ter condições, não vamos fechar. Tá, tudo certo, beleza, me procurou outra oportunidade, se puder ajudar uma coisa. Aquilo normal, né? Dentro disso eu já entreguei vários passei valor, expliquei um pouquinho em relação ao valor, que eu digo não preço, né? Valor de conteúdo mesmo, coisa sobre o processo. Passou, sei lá, não vou me lembrar, 1 mês ou 2 meses, ele me chamou e disse, cara, consegui juntar uma grana, eu tenho tanto, X valor. E só que assim, é para 1 mês. E depois eu não sei se vai dar bom ou se não vai dar bom. E eu te dou essa grana, é o que eu posso te dar, tu usa ela, parte para ti, parte para botar em tráfego e ver o que tu consegue para nós. Topa fazer? Falei, cara... Não vai dar certo. Não tem como isso dar certo, entendeu? Então assim, eu podia ter pego a grana do cara, feito o meu trampo, que eu sei o que teria que fazer e azar, né? Só que eu falei, cara, não faz sentido, tu vai gastar o teu, tipo assim, ó, tu só tem isso aqui, tu só tem esse recurso, tu vai gastar esse recurso numa tentativa desesperada de gerar um resultado imediato que não se constrói da noite pro dia, tu só vai torrar recurso. Então eu falei, cara, se tu quer muito fazer, eu falei, faz por ti. Nem contrata um gestor, porque tu vai gastar mais grana ainda para contratar um gestor, tu não vai chegar lá. E aí, assim... Ele tentou mais um pouquinho, ele falou, mas é que não sei o que e tal. Eu falei, cara, expliquei todo o processo pra ele, né, e falei, cara, não faz, que vai ser um tiro no pé. Daí ele me agradeceu, por fim ele me agradeceu pela atitude, e depois disso a gente não teve mais contatos. Foi final do ano passado, se eu não me engano, ou início do ano. E cara, isso exemplifica exatamente o que você tá falando, porque, assim, não faz sentido tu pegar o teu último suspiro, o teu último recurso, ir lá e botar
pode até funcionar, em alguns momentos pode funcionar. Mas aí, assim, tu vai depender de estar tudo muito bem alinhado e muita sorte Mas de dar certo, sabe? Precisa de tempo. Precisa de tempo, exato. E outra coisa que é em relação a essa conexão que a gente está falando, o marketing hoje ele está muito linkado com reciprocidade. O gatilho da reciprocidade é um dos que mais funciona, é o que mais pega no decorrer do tempo. Quando tu vai lá e tu só tenta forçar uma venda, só tenta, né, entregar algo rápido e tu não conecta com o teu cliente, ele pode comprar uma vez de ti, mas ele compra uma vez de ti e depois te abandona. Ele não cria uma conexão. E hoje não, sempre foi assim. O mundo dos negócios não é vender, o mundo dos negócios é manter uma relação com o cliente. É quem consegue se manter no jogo por mais tempo, né? Posso vender 1 milhão em um dia e no outro dia não tem mais nada. Né? Mas é eu me manter no jogo, eu me manter recebendo por muito tempo, né, gerando relacionamento e valor com meus clientes que vai me manter no jogo por muito tempo. Então, eu acho que isso é um baita ponto que tu tocou e eu queria só exemplificar aí pra galera. Mas que precisa de tempo, porque assim, ó, por mais que a gente traga profissionais que nem vocês para nós, vocês precisam de tempo para entender o nosso business, para entender o nosso game. Não é 1 mês, 2. Poxa, a gente tá há alguns meses 5 meses nesse processo. Agora a gente entendeu não a necessidade do planejamento de funil, é que agora nós estávamos prontos para fazer o planejamento de funil. Totalmente. Por quê? Porque vocês agora conseguiram maturar e a gente está toda semana junto, a gente tem uma reunião semanal. Toda semana, independente de pauta ou não, e sempre tem pauta. Vocês também precisam entender o nosso processo para que vocês consigam encaixar no processo de vocês. Agora tu vai me deixar mal com meus outros clientes. Não, que não tem reunião semanal. Mas é que era uma demanda minha, né? Era uma demanda minha. E eu sei que funciona, porque assim, a gente tá na correria toda e tem insights diários. Não adianta a gente ficar mandando pelo WhatsApp, mandando áudio, fazendo ligação. Tem que sentar toda semana. Às vezes, né, a gente não tem uma pauta pré-definida, mas a gente produz tanto. A última vez que vocês foram lá, a gente se olhou e falou, pô, a gente produziu pra caramba hoje, porque a gente mexeu em todo o planejamento do mês de setembro inteiro. Em tudo, né? Então, cara, nós ficamos acho umas 4 horas lá. 4 horas lá, sentado, porque a gente consegue hoje ter tempo de conseguir trabalhar com planejamento. Mas vocês também precisam ter tempo para absorver isso. Totalmente. Né? Seja a agência para uma empresa de pequeno porte, ou seja o marketing interno para uma empresa que já entende que está preparada para um próximo nível, precisa maturar muito bem isso. Então, assim, não é 1 mês, não é 2 meses, não é 3 meses. Claro que a coisa ela tem que ir acontecendo, mas tudo tem que maturar. Tudo é... Ali é questão de tempo. A gente ainda está... A questão do tráfego é uma coisa que, assim, eu sou engenheiro civil, eu sou um cara das exatas, eu sou um cara prático. Eu nunca entendi a questão de tráfego é teste. É teste. Eu dizia, tá, quando é que vai acabar esse teste? Né? Quando é que acaba o teste? Sim. Tráfego é teste. É fazer, funcionou, replica. Funcionou, não funcionou mais, volta. Fez, não funcionou, muda. A gente entende, claro, cada vez a gente vai sendo mais assertivo, porque a gente vai elevando o nosso nível de conexão com o público-alvo, e aí a gente vai mudando também a forma dos nossos testes. Foi difícil, mas hoje eu entendo que sim, que o tráfego é tudo teste. Por quê? Porque as pessoas vão se comportando diferente com o passar do tempo. Só que, claro, a gente tenta ser assertivo nos testes, claro. Mas foi difícil para mim entender, porque eu sou um cara... Tá, quando é que acaba o teste? Quando é que a coisa certa, né? Até hoje eu, né, eu fico no teste ainda, mas já entendi que por mais que a gente entenda de métricas, por mais que a gente entenda de persona, por mais que a gente entenda de fazer uma boa copy, de um bom planejamento de funil, né, base de funil, meio, quando é que aquele cliente está preparado, ele está no topo de funil, ele tá, por mais que a gente entenda tudo isso, a gente não sabe se vai chegar, se vai converter, até onde esse cliente entendeu, né, então precisa de mais tempo aí. E tem muitos fatores que a gente não controla. É que nem terapia. É verdade. É que nem terapia. Esses dias eu vi uma pessoa famosa na internet e ela falou assim, por que os terapeutas morrem, né? Porque eles morrem, eles deveriam ser eternos, né? Sim. Tem gente que faz terapia há 20 anos. É mais ou menos a mesma coisa. Não tem uma alta. Tu não tem alta, porque tu sempre tem um problema para resolver. Tu resolveu vários bloqueios, alguns problemas, mas ali na frente tem um tropeço. E tu tem que saber como lidar. O tráfego e o marketing é a mesma coisa. Ele nunca pode parar.
A gente está sempre aprendendo, criando, né? Aqui a gente ia para a beira do rio, então dá um rezinho, vai para lá agora, mas não dá para parar. Não dá para parar. E não é uma coisa que assim, faz agora, funcionou e depois vai dar certo e demite todo mundo e vamos fazer nós mesmos. Aí a empresa tem que estar pronta para um outro nível. Aí ela puxa todo mundo para dentro e faz o marketing interno mesmo. Aí ela, né, o gestor de tráfego é interno, o videomaker é interno. Não é nosso caso ainda, né? Ainda. Talvez um dia seja. Estamos caminhando e trabalhando para isso. É a liberdade que, inclusive, você nos diz. Com certeza. Né? Tu fica pegando no meu pé. Tu tem que ter alguém interno lá. Tu tem que ter alguém te acompanhando. Tem que ter alguém fazendo postagens. Eu vou fazer por um tempo para ti, mas daqui uns dias tu vai se virar. Eu já entendi. A gente tá procurando. É difícil de achar. Sim. Mas daqui a pouco a gente vai puxar cada vez mais para nós. E aí sim, isso é eterno. Isso não para. Não é uma coisa que... Total. Funcionou por um tempo. Cara, se parar, o problema vem. E aí o que acontece? O problema vem, o sucesso que estava tendo antes no sentido de conexão com o cliente, de engajamento, de autoridade, ele vai morrendo e aí o teu negócio vai morrendo. E aí tu tem que retomar tudo isso. Ou seja, não para. Não para, é interminável. É isso aí. Mas ao mesmo tempo ele é escalável, né? É uma bola de neve, que nem a gente estava comentando antes. Cara, tem tanto insight bacana aqui, tantos caminhos para a gente poder conversar, enfim, a cabeça está borbulhando aqui. Mas eu queria falar sobre 3 pontos específicos que eu acho que são importantes para a gente pontuar em relação a esse processo que vai ser útil para a galera. O primeiro deles é concorrência. Não diretamente nem nada, mas o quanto tu percebe nesse teu processo de transição, de sair de um modelo e para outro, além dos outros pontos que a gente já comentou, esse movimento de mercado. Porque aqui a gente está falando agora, até em relação a mudanças, né? Por que a gente não pode parar de mudar? Porque o mercado não para de mudar. O mercado está sempre mudando, as coisas estão evoluindo, as coisas estão acontecendo e a gente não tem controle. Então a gente vai se adaptando. Algumas ondas a gente consegue prever antes de surfar e outras a gente não consegue, perde ou a gente vem depois. O digital é uma onda, entre aspas, uma onda que veio, que muita gente achou que ia passar e ela perdura. E assim, ela está perdurando e cada vez ela vai arrastando mais gente para esse universo e ela tende a ser o famoso novo normal, tende a não parar. Então, o quanto tu viu o movimento de outros players do mercado imobiliário local ou até de fora, o quanto isso impactou, eu já sei essas respostas, mas né, para trazer para a galera, o quanto isso impactou ou não na tua mentalidade e como que tu se enxerga hoje, como tu enxerga o teu processo hoje em relação ao mercado. É muito engraçado, porque assim, o que eu notei? O concorrente, ele vira fã. Ele vira teu seguidor. Eu não falo pro meu concorrente, eu não falo pro meu amiguinho, né? Eu não falo pro engenheiro, eu não falo pro arquiteto. Às vezes eu falo, tá? Às vezes eu falo porque são pessoas que estão na nossa volta. Então, às vezes a gente dá dica para eles também. Eu tô preocupado lá com o cliente. Porque o que acontece? Para nós, tudo é óbvio. Tudo é óbvio, né? Se tu pensar no teu colega, né? Vamos lá, dono de construtora. Se eu pensar no engenheiro, muita coisa eu não vou falar, porque é óbvio. Mas para o cliente final não é óbvio. Só que automaticamente tu vai virando referência para o concorrente também. Então, no meu perfil, né, da construtora, todo dia tem um engenheiro ou um arquiteto começando a seguir a gente. Inclusive, se eu for no perfil do camarada lá, é um cara que faz a mesma coisa que eu faço, né? Só que a gente está tão nichado hoje, na nossa região, a gente está tão nichado num segmento em que a gente não tem um concorrente à altura, digamos assim. A gente até tem, mas eles não se expõem. Mal sabem eles que se eles estivessem à frente dos seus negócios, o negócio deles sofreria muito menos. Então eu vejo muitas vezes incorporadores que não estão à frente do negócio, tem que fazer um baita do movimento, tem que fazer um baita do lançamento e mesmo assim, quando ele contrata empresas para fazer o lançamento do prédio, do produto, essas empresas puxam ele e dizem, você tem que estar aqui, você tem que estar aqui. E aí eu vejo assim, ó, tem muito empresário da construção civil, tem muito construtor, incorporador, grandes, antigos, né? Que não estão à frente dos seus próprios negócios com relação à marca, com relação a fortalecimento de marca, e que se eles tivessem, eles não estariam passando por dificuldade. Então, assim, vira fã, vira seguidor, e tá tudo bem, porque a gente vira referência. Queira ou não,
talvez a consultora Engemori, né? A Engemori não é a maior construtora de lajeado, né? Bom, o que é ser maior, o grande ou pequeno? Mas com certeza o Luiz, hoje da Engemori, já é uma grande referência como um construtor, como um engenheiro, um cara que entende de mercado, um cara que entende de obra. A gente está na obra todo dia, né? Operacionalmente eu não poderia, porque a gente já está envolvido com outras, né? Outras negociações, outros clientes, né? Tudo mais no estratégico, no tático. Mas a gente não pode tirar o pé da obra. Por quê? Porque é ela que nos alimenta de informação, de técnica, de conhecimento. Então, a gente também está toda hora mudando o processo. Cara, eu estou enlouquecido com o processo de obra mais limpa e obra mais organizada e obra seco. A nossa cultura aqui, ela é complicada. É difícil de tu entrar com uma steel frame, um light steel frame, um processo de ICF. É muito difícil porque a cultura está enraizada aqui. Sim. Mas, cara, é outro mundo. É outro mundo. A volta e meia eu tô me observando e digo assim, cara, a gente ainda trabalha com massa, né? A gente tem os pedreiros que gostam de bater massa. Raizão. Né? Os caras são raízes, os caras são nossos parceirão. Mas é um processo ainda que existe, porque a gente ainda tem pedreiro, mas quando não tiver. Sim. Então a gente também está sempre em busca de novidades e processos e o concorrente vira um consumidor da gente. Alguns conseguem enxergar e tentar fazer um trabalho parecido. Só que a gente observa que eles não conseguem, muitas vezes, alguns não conseguem, talvez alguns vão conseguir por diversos fatores, sim, né? Sim. O primeiro que é um investimento, né? É um investimento que tu tem que ter bala para conseguir né, manter isso por anos. O segundo é a própria comunicação, né? Então, se tu não estuda, não se dedica e não vai atrás de autoconhecimento, não consegue se comunicar. Total. Então, daqui a pouco, esse meu concorrente, ele está muito mais no operacional, ele não consegue se comunicar. Então, para ele é difícil. Hoje, é difícil aparecer nas câmeras. É difícil tu quebrar essa barreira de estar falando para alguém, né? De entender que tu está passando realmente valor e conteúdo e conhecimento. Então, tem muito empresário na construção civil que procura, ou quando me encontra, diz, cara, eu queria ter essa coragem, essa disponibilidade, né? Tu vai muito bem, né? Tu passa... Isso foi muito engraçado, porque um amigo meu, ele falou assim, nós estávamos sentados assistindo um jogo de tênis, ele falou assim, ele é gerente de rede de farmácia, ele não é. E ele falou assim, cara, eu queria te dizer uma coisa, faz muito tempo, eu vou te dizer agora. Ele falou assim, eu assisto todos os teus vídeos. E toda vez que eu assisto o teu vídeo, eu penso, cara, eu não quero construir. Mas eu assisto até o final. E daí, quando eu assisto até o final, eu digo, cara, mas eu não quero construir. Mas é muito bom, por quê? Porque tu consegue passar a informação que tu precisa passar em poucos segundos. E isso é muito difícil. É muito difícil. Mas eu tenho certeza, que nem eu falei para ele, tenho certeza que todo o conhecimento que tu conseguir adquirir de mim, em algum momento tu vai usar. Seja para um familiar teu, seja para um amigo teu, seja quando tu estiver num processo de construir, tu vai, porque tu tá indo bem na tua vida, tu tá tendo sucesso, e em algum momento tu vai querer ter pé na areia, pé no pátio, ter uma casa, construir, e aí tu vai lembrar. E foi muito engraçado. E um outro amigo, no mesmo dia, ele tá construindo a casa dele, ele mesmo tá construindo, contratando gente, comprando material, e volta e meia eu ajudo ele. Daqui a pouco ele me liga, eu passo 2, 3 fornecedores para ele. E aí ele falou assim, já gravei, já salvei 4, 5 vídeos teus, porque eu sei que eu vou utilizar. Então, eu já me sinto bem em saber que ele vai utilizar alguma coisa do conhecimento que eu passei para ele para fazer a casa dele. E pessoas que não estão pensando em construir, ela pode direcionar um amigo. Totalmente. Daqui a pouco tá na janta, o amigo tá se queixando, que tá construindo, a equipe abandonou a obra, ou tá com medo que vai ter um problema de umidade e tal. Ele pode direcionar. Ele pode dizer, assiste esse vídeo ou fala com o Luiz. É uma bola de neve e as pessoas vão se ajudando. Então, é muito engraçado porque alguns meses atrás eu já fiz um vídeo desse e o sentimento que a gente tem é que o concorrente ele vira seguidor. Mas eu não estou falando isso do jeito pejorativo, me colocando na frente de alguém ou acima de alguém. Mas é assim como eu virei seguidor. Né? Eu sou seguidor de muita construtora, eu sou seguidor de muitos construtores e eu vou em busca desses caras. Hoje eu estou em contato com o Israel Dagrado, que eu sou fã do cara, porque o processo do cara já está em outro nível. O cara já está conseguindo escalar a construção de casas a nível Brasil, sem mexer em equipe, sem trazer equipe de mão de obra para cá. O cara já está num outro processo.
E eu sou fã do cara. E o cara é um construtor. Então, assim, eu não sou concorrente dele. Né? A gente costuma dizer, talvez é uma frase já batida, não tem concorrente, tem lugar para todo mundo. Mas nesse processo digital, onde as pessoas cada vez mais buscam conexão, empatia, conhecimento e confiança, se destaca quem está fazendo. Então, a gente entendeu que a gente fazia um produto do caramba, a gente tinha uma entrega enorme, a nossa entrega é grande, só que a gente não comunicava. E hoje as pessoas... É muito engraçado, porque a gente recebe o cliente lá, ele já nos conhece. Até na sexta-feira agora, eu consegui fazer 2 reuniões com um cliente, e aí uma hora eu disse, vai no meu Instagram, dá uma olhada, eu tenho uma dica sobre isso. Daí o casal se olhou e disse assim, a gente já viu todos os teus vídeos, né? Olha aí, então tu imagina que ele já vem para mim entendendo e totalmente abastecido de processo, de confiança, de entrega, né? Ele já vem mais qualificado para a gente. Ele já entendeu o combo, depois ele vai ver o investimento. E aí eu brinco, né? Depois, no final, que ele tá, quanto é que deu mesmo? Como é que posso te pagar? Porque tu imagina se tu conseguir entregar algo de valor e ainda de quebra, o teu preço é justo. Não, aí não Fechou tem. todas. É game winner. Fechou todas. Então, se tu entrega valor, se tu entrega confiança, se o teu produto é bom, se o teu processo é bom, e tu ainda tem um processo que nem a gente de orçamentação, onde o preço tá ali e ele é justo. Poxa, eu tive um cliente esses dias que ele estava, né, orçando com outras 2 empresas, aquelas propostas de valor por metro quadrado, estimativa de metro quadrado. Ele entendeu na gente que era a gente que ia fazer, ele até brincava, Luiz, eu não sei o que vai acontecer, mas é tu que vai fazer minha casa. E quando a gente foi para a orçamentação, o nosso produto ainda ficou mais em conta do que os outros chutes que ele tinha. Então fecha todas, mas tem que ter processo. Sim. Por isso a gente incorporou o processo de orçamentação, para a gente ter mais transparência, para ficar mais confiável, né? Tem muita barganha, o cliente pede desconto, eu digo, cara, não tem como o cliente muito pedir desconto, porque o processo de orçamentação, ele tá ali. Tá ali, é preto no branco. E tu viu, né? O preço de mão de obra, material, serviço, tá tudo ali. Não tem muito o que mexer. Mas, ao mesmo tempo, ele aterriza, ele diz, cara, então, né? Olha pra patroa, às vezes diz, tá, então para fazer essa casa aqui, é isso aí mesmo. Então, é bem bacana porque a gente vê que a gente consegue formar, né, elevar o nível do concorrente também. A gente sobe a régua de todo mundo. E isso é bom, porque subir a régua do meu concorrente também é bom para o cliente. E eu sempre vou fazer o que é bom para o cliente. Primeiro para nós, né? Eu sempre digo, né? Primeiro a gente tem que pensar em nós, a gente tem que se resolver para conseguir atender o outro. Mas o que for favorável para o cliente, a gente vai em busca. E a gente notou que tem um movimento, sim, dos nossos seguidores, dos nossos concorrentes, eles também estão preocupados com isso. E quem ganha com isso? Todo mundo. A gente melhora o processo e o cliente tem um processo melhor. Legal. Um produto melhor, um processo sem estresse, uma entrega boa. Então, é muito gratificante, cara. É muito legal. Muito bom. Chefe, queria te perguntar, então, aproveitando aí esse gancho, que tem a ver com tudo que a gente está falando também, em relação a legado e conteúdo. Tu citou vários exemplos aí de conteúdo, né, das pessoas chegarem mais próximas. Eu queria explorar um pouquinho mais sobre isso. Mas antes, queria que tu desse uma pincelada nessa questão do legado, que tu comentou antes, que foi uma das coisas que também te atinou, te auxiliou, fez tu pensar nesse processo. Porque isso é uma das coisas que para mim mexe muito também, principalmente em relação, eu pensei isso em relação aos meus pequenos, né? O que hoje eu tenho agora, minha pequena também nasceu, então eu penso muito isso, o que eu vou deixar, como que eles vão me ver. E eu vi um corte uma vez, eu vou dar os créditos porque eu acho que precisa, de um corte do Paulo Musi, falando sobre isso. Ele falou, cara, antigamente as pessoas podiam gerar quanto valor, quanto conteúdo, quantos pensadores famosos tiveram, quanta coisa boa e que tem. E, assim, existem muitos livros bons, super antigos, né? Mas quanta coisa se perdeu, né? Quanta coisa não tem hoje registro, não tem histórico. E ele falou, cara, nós vivemos a era onde a gente pode deixar tudo documentado, tudo registrado, daqui 100, 200, 1000 anos, isso pode estar sendo visto, se for, óbvio, de valor, né? Tem muita coisa que é descartável e do mesmo jeito que sobe, no outro dia flopa e ninguém mais, né, não vê. Mas a possibilidade da gente estar aqui agora gerando um conteúdo que vai ser visto, cara, por 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30 anos, é algo que mexe muito comigo e pelo que tu comentou, também mexeu contigo, fez sentido. Queria que tu
falasse um pouquinho mais sobre isso. E depois a gente entrasse também na produção de conteúdo, como que é hoje, enfim. Mas eu te faço mais uma pergunta depois. Mas a questão do legado, ela é clara. Ela é clara porque, assim, tudo é o exemplo. Ao mesmo tempo que agora, nessa enchente que a gente teve, ao mesmo tempo que eu tenho um sentimento genuíno de querer ajudar as pessoas, eu sei que eu vou estar dando um exemplo para meus filhos. Então, eu tive 2 dias em que eu cheguei às 9 da manhã lá para ajudar e fazer entregas, e eu cheguei em casa às 7h30 da noite. Ao mesmo tempo que eu pensava, poxa, eu podia estar com os meus filhos agora, né? Eu tô aqui ajudando pessoas que eles nem conhecem. Eu tenho certeza que lá no inconsciente deles, eles estão pensando, o pai está ajudando alguém. Então, tudo é exemplo. O legado tu deixa através do exemplo. Seja para um cliente, seja para um filho, seja para um funcionário. Nós temos os nossos funcionários lá, eu sempre digo para eles, eu vou passar tudo, eu não tenho cartas na manga, né? Eu vou passar todo o conhecimento que eu tenho para ti. Todo. Porque se um dia tu quiser sair daqui e montar uma construtora, tu já vai sair daqui e vai montar uma construtora com a régua mais em cima. Eu já vou ter um concorrente bom de novo no mercado. Mas foi porque eu deixei o legado para ele. O que a gente vê de empresários mais antigos, né, que tem isso. Segurando. Eles não passam esse conhecimento, eles têm medo que o funcionário saia dali e vira um concorrente. Eu não tenho medo disso. E isso passa confiança para o teu colaborador, passa confiança para quem está contigo. Porque a partir do momento que tu não tem medo de passar o teu conhecimento para ele, mesmo sabendo que ele pode sair dali e virar um concorrente, ele começa a te olhar com outros olhos. E aí ele te pega como alguém que ele quer ficar junto. Entendeu? Eu quero ficar junto com o Luiz. Eu quero ficar junto desse cara aqui. Ele começa a entender que o processo também de sair e montar uma empresa não é fácil. Né? Os nossos lá, eles entendem, eles sabem até de custo. Né? Os nossos funcionários, eles sabem até quanto custa a operação da empresa. E que não é barato. Mas é o legado que a gente deixa. Então, é o mínimo que a gente consegue deixar hoje com os canais que a gente tem. Né? Deixar conhecimento para o cliente. Porque o que acontece hoje, o cliente... Se tu não tá ligado e tu não busca conhecimento, o teu cliente, ele sabe mais do que tu. É verdade. Então, eu atendo contador, advogado, dentista, médico, empresário, um dono de padaria. A gente atende todo tipo de cliente. E esse cara, se ele é interessado e ele vai atrás no sentido de como funciona para construir a minha casa, ele vai atrás da informação e ele vem quente. Então, ele sabe mais do que tu. Poxa, se o meu cliente vem falar comigo e ele sabe mais de financiamento bancário, ele sabe mais de economia, ele sabe mais de alavancagem, se ele sabe mais do que eu não tenho nada para deixar para esse cara. É verdade. Então, a obrigação nossa é correr atrás de conhecimento para poder deixar o legado. Essa questão de deixar legado, ela é bonita. Só que se tu não vai atrás de conhecimento e tu não sabe como passar, tu não consegue deixar legado nenhum. É verdade. Aí nós vamos falar só de casa. Vamos falar só das crianças, porque daí é fácil deixar o exemplo para a criança, só fazer a coisa certa. Mas tu também vai mudando, né? Para quem me conhece, eu sou um cara que eu sempre fui muito cervejeiro. Sempre gostei muito de beber. E eu tô há muitos meses sem beber, né? Eu entendi que deixar de consumir álcool ia me fazer bem. Eu ia tirar um vício e eu ia conseguir colocar outros hábitos no lugar. Inclusive, a gente performa melhor, a gente pensa melhor, a gente raciocina melhor, a gente foca mais nas coisas. Poxa, em paralelo com isso, o meu filho, quando tiver 14, 15, 16 anos e tiver nesse momento de poder beber álcool, ele vai olhar para o pai. Com certeza. E talvez até lá eu não tenha mais bebido mesmo. E aí eu vou estar passando um exemplo. Eu vou poder dizer, olha, você pode fazer, as consequências são essas. Eu não faço. Então, assim, a questão do legado ela é muito forte. E hoje, por exemplo, a questão do álcool, da bebida, que era aquela cervejinha de final de semana e tal. Hoje eu percebo que eu não gosto tanto de álcool como eu achava que eu gostava. E aí tu começa a entender e buscar entender de neurociência. Eu gosto muito de entender o cérebro porque eu gosto de entender as pessoas. Eu gosto de jogar pôquer porque eu gosto de entender leitura. Quando tu começa a entender isso, tudo começa a fazer sentido. Né? A questão de vícios e hábitos e o que tu performa e o que tu vai deixar. E aí tudo isso faz sentido pra ti, mas ao mesmo tempo tu consegue transformar num exemplo que vira um legado. Bom, chefe, queria te perguntar também, então, em relação à criação de conteúdo, porque
das maiores desculpas da galera aí, principalmente, né, de quem tá à frente do negócio, e assim, eu brinco que é uma desculpa, mas eu sei que é genuíno em muitos casos, e é um desafio, né, tu transicionar de sair do operacional e ir para frente, parte estratégica, e principalmente para produção de conteúdo. Isso hoje a gente vê que é um dos, realmente onde vira o jogo do negócio, mas é um desafio. Tu sair muitas vezes, tirar esse tempo, e que nem tu comentou, em relação a tempo, investimento, né, para quem está iniciando o processo e tudo mais, na minha visão, eu acho que o maior investimento é o de tempo. Porque tu tem que tirar o teu tempo para investir, para pesquisar, para aprender, para gravar, para errar, né, para testar muitas coisas. Como que é hoje lá para ti a tua produção de conteúdo, como tu organiza os teus dias, as tuas ideias de conteúdo, e que dicas tu pode passar para a galera que está nesse processo aí, que, cara, passa o dia inteiro trabalhando, né, gerindo o negócio e, putz, mais um dia eu não consegui produzir nada. A grande sacada é assim, ó, é tu aproveitar o momento do teu trabalho para gerar conteúdo. Eu sou um cara que tu já percebeu, eu não tenho um script, eu não tenho nada. O que acontece? Eu aproveito, por exemplo, eu vou para a obra, eu aproveito que eu estou na obra e já é automático gerar conteúdo na obra. Eu dificilmente vou para a obra para gerar conteúdo. Então eu aproveito o meu dia a dia para gerar conteúdo. Essa é uma grande sacada, porque a gente vê muita gente assim, vai tirar a tarde, né? Vai lá, vai se produzir, cabelo, maquiagem, daí tirou a tarde para fazer um vídeo. Cara, eu não consigo. Eu tiro talvez algumas horas para fazer um podcast, mas para gerar conteúdo tem que ser na hora, entendeu? Então eu já consegui criar esse meu mecanismo de aproveitar o meu trabalho para gerar conteúdo. Outra coisa que as pessoas têm que entender, o que acontece? Hoje, para mim, está muito claro que, por exemplo, as plataformas de mídias como o Instagram, para mim, é trabalho. Então, assim, se vocês forem ver, o Luiz, eu até sigo mais pessoas do que eu acho que eu deveria seguir. Não é amizade. Eu arrisco a dizer que os meus melhores amigos, meus grandes amigos, talvez eu nem sigo no Instagram, por exemplo. Por quê? Porque ali é trabalho. Eu sigo pessoas que me abastecem de informação e pessoas que são referências para mim. Talvez agora muitas pessoas vão ver se o Luiz segue. Gente, se tu é um amigo meu, se tu é um conhecido meu e eu não te sigo, tá tudo igual. Tá tudo igual. E tu vai notar isso quando a gente se encontrar pessoalmente, tu vai ver que o meu abraço é o mesmo, que o meu olhar no teu olho é o mesmo, tá tudo igual. As pessoas, elas ainda têm essa coisa do Instagram, né? Então, assim, se eu tenho um grande amigo meu, uma pessoa que eu admiro, mas que todo dia eu só vejo fotinho dele com comida, eu paro de seguir. Por quê? Porque para mim o Instagram é uma ferramenta de trabalho. A gente tem pouco tempo no dia a dia. Então, a gente começa... Eu comecei a virar muito mais... gerador de conteúdo do que consumidor de conteúdo. Mas toda vez que eu abro o meu Instagram, que eu vou dar um scroll nele, é impressionante. Tudo que aparece para mim são coisas que me interessam. Como a gente não tem muito tempo hoje em dia, a gente não pode perder tempo com isso, se tu tem pessoas ali que não te agregam, mesmo que sejam teus amigos, familiares, tu perde muito tempo. É verdade. Porque tu olha para aquilo, tu olha para uma comida, tu olha para uma viagem, a foto do carro do cara, isso não me agrega em nada. Então, a questão de gerar conteúdo, as pessoas têm que entender que hoje, a partir do momento que tu é uma referência, que tu gera conteúdo, tu muito mais gera conteúdo do que tu consome. E o pouco tempo que tu tem para consumir, tu tem que consumir coisas que te agregam para te gerar conteúdo. Né? Então, as pessoas ainda têm essa coisa do amigo, né? O Instagram, do amigo. Eu achei que ele era meu amigo, mas ele nem me segue, ou ele deixou de me seguir. Gente, aqui vai uma desculpa pública. Se eu não te sigo mais, é porque o teu conteúdo no teu Instagram, ele não me interessa. E ele não me agrada. Então, é você que tem que ver o que você está produzindo no seu Instagram. Se ele não agrega, se ele não gera valor... eu paro de seguir, porque eu estou perdendo tempo em ver aquilo ali. Então, para mim, foi bem difícil entender isso também. Hoje, para mim, o Instagram ele é 80% profissional. A gente tem que gerar conteúdo, a gente tem que ter um lifestyle ali também para as pessoas conectarem com a gente. Né? As pessoas sabem que eu ando de kart, as pessoas sabem que eu jogo tênis, as pessoas sabem que eu faço outras coisas. E ali, muitas vezes, é um meio de conexão. Muitas vezes eu tenho alguém que quer falar comigo, ou um cliente,
ele pega um gatilho do meu lifestyle para conseguir me mandar um direct. Que legal, eu também gosto de kart. E aí começa uma conversa. É alguém que queria uma conexão comigo, mas estava esperando o momento certo. E às vezes o momento do lifestyle é o momento que ele vai se conectar contigo. Então, a gente não deixa de ter mostrar um pouquinho do nosso estilo de vida, os nossos gostos, né? O nosso esporte, os nossos hobbies, porque também as pessoas vão se conectando com isso. Sim. Né? Não é só trabalho, né? É o que a gente está falando antes. É pessoa por pessoa. As pessoas querem pessoas. Então, também, se é só trabalho, daqui a pouco não gera uma conexão que o outro lado estava esperando. Então, sim, gerar conteúdo, você tem que aproveitar o teu dia a dia e fazer ele na hora. É assim, é questão de 5 minutos para mim gerar um vídeo ou 2 na obra. E quando eu vejo, já estou indo... Então, assim, hoje é automático para mim. Se eu estou indo para uma obra, ou para um cliente, ou visitar um arquiteto, alguma coisa... Eu já sei aonde eu estou indo, o que eu tenho que fazer, mas que no meio disso eu vou estar gerando conteúdo. E muitas vezes a obra é muito dinâmica. Tu tem essa dificuldade, né? Tu quer ir para a obra comigo, às vezes, e quando tu vê a obra já subiu, já está no telhado, e quando vê já estão rebocando. Ela é muito dinâmica, então eu preciso mostrar esse dinamismo também. Eu não posso esperar o dia que eles vão botar telha para daí lá fazer um vídeo. Como a gente está na obra todo dia, tá botando telha e já faz vídeo. Sim. Gera conteúdo, gera informação de valor para alguém que está em algum lugar pensando em colocar a telha, ou enfim, para que ele consiga absorver isso. Então, assim, tentar gerar conteúdo no teu dia a dia. Não tirar o tempo para gerar conteúdo. Top. 2 baita dicas. Reciclagem de quem tu segue, quem tu acompanha. Eu faço isso direto também. Volta e meia, tô lá parando de seguir a galera porque não agrega. E não é por mal, que nem tu comentou, não é por mal, é só porque a gente precisa fazer essa reciclagem, porque senão daqui a pouco tu tá recebendo um monte de coisa que tá só ocupando tua cabeça, teu feed e não tem valor nenhum. E a outra, aproveitar o dia a dia para produzir conteúdo, né, o que tu tá fazendo. Há um tempo atrás eu lembro que começou a se falar bastante sobre isso, e talvez até já tenha, entre aspas, recomendado isso aqui no Insta, mas eu vejo que isso é mais difícil ainda, que é tipo assim, tu vai e faz um banco de imagens ou de vídeos e daí depois tu vai soltando em dias aleatórios, assim. Pode até funcionar em alguns casos, tipo, fui num evento, fiz um monte de coisa durante aquele evento e tal, eu vou soltando depois. Pode funcionar, mas normalmente o dia a dia é o que funciona melhor, é o que fica mais prático, fica real, porque tu tá ali, tá vivendo, registro e deu. No outro dia tu parte pra outra. Então, acho que é uma baita dica aí pra quem tá aproveitando. E, independente disso, não tem como fugir, né? Deixa eu dar mais uma dica. Toda vez que for gravar um vídeo, não olha se ficou bonito ou feio. Boa. Posta. Como eu sou um cara mais prático e a coisa tem que andar, no começo eu gravava 1 ou 2 vídeos, aqui eu fiquei ruim, aqui não sei. Cara, hoje em dia eu gravo, eu nem sei como é que ficou, eu só vou postando. Então, assim, o meu Instagram, quem me acompanha no Instagram e vê um stories meu, é daquela hora ali mesmo. Não é um stories que eu fiz eu fiz de tarde e soltei de noite. Até pode acontecer, mas normalmente é na hora. Essa questão, às vezes, de tu ir para um evento, que nem eu fui para Criciúma agora. Eu conversei com muita referência, eu tirei foto com as referências. Essa questão estratégica de estar postando isso, né? Uma fotinho com uma referência agora, uma fotinho com uma outra referência a semana que vem. Eu notei que para mim já não serve mais. Por quê? Porque isso vai se acumulando e quando vê... Eu tenho 4 ou 5 referências que eu conversei com os caras, eu tirei foto que eu não consegui postar ainda. Então, se tu não aproveita o time e entende o que gera... Também não adianta só botar fotinho de uma referência tua aleatória. Se tu não entende o time de fazer essa postagem, e muitas vezes tu gerou muito conteúdo que tu nem vai usar. Se tu gerou um conteúdo naquele dia ou naquela semana que tu não usou, tu não vai mais usar. Verdade. Porque já não tá mais no teu dia a dia. Então, só que quando tu começa a gerar conteúdo, tu começa a se ligar nessas coisas. Então, vai para um evento, sei lá, falou com 5 referências, tirou foto com as 5. Solta, por quê? Porque é no dia a dia e aí tu vai se habituando a gerar conteúdo na osmose, né? É no dia a dia. Então, assim, claro que a gente tem um planejamento, a gente sabe qual é o Reels que vai soltar, qual é a persona, o dia certo. Hoje a gente tem um planejamento do funil com relação a feed. Mas stories é dia a dia. É dia a dia. Então, assim... Não fica olhando para as meninas, né? Para mulherada. Não, essa dica é 100% para mulher, cara. Para mulherada. Não fica olhando muito se ficou bem feito, se ficou bem enquadrado. Não, é vida real.
a gente nota hoje, por mais que a gente faz vídeos produzidos e bem pensados, a gente nota hoje que o engajamento, se ele é muito, 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 muito bem elaborado, o engajamento cai. Não funciona. Por quê? Porque quem tá te vendo, muitas vezes, não penteou o cabelo, não escovou os dentes, tá mal vestido. Então, ele olha em ti, alguém que tá super produzido, maquiado. Muito distante, né? Ele se sente mal e ele nem olha. Faz sentido. Não tem conexão. Então, ao mesmo tempo que, né, hoje eu estava saindo de casa, falei pra Gabi, vou botar a camisa da Engemor, vai assim mesmo. E vem assim mesmo. Por quê? Porque é a vida real, a gente é assim. Não dá para cair no erro de querer ser alguém na internet e no dia a dia outra pessoa. Claro que a gente usa um vocabulário, às vezes, menos técnico na internet, para as pessoas poderem entender o que tu tá falando. No dia a dia é mais técnico, tu tá falando com um arquiteto, tu tá falando com outro engenheiro, tu tá falando com um funcionário, com um mestre, alguém, ele é mais técnico. Claro que a gente muda um pouco o vocabulário, mas a pessoa tem que ser a mesma. Então, assim, nada muito mega produzido, mas também nada muito chinelão. Chinelão é stories, né? Porque tu tem que estar com a coisa bem apresentada também. Tu tem que estar organizado. Hoje em dia, o visual chama muita atenção. Então, esses dias o meu feed estava me incomodando. Porque tinha muita escuro, coisa... Né? Ele não estava comunicando. Se tu pegava uma semana ou 2 de postagem, não comunicava o que eu faço. E isso estava me incomodando. Porque as pessoas elas têm que saber o que a gente faz. A gente já logo conseguiu interferir ali e criar situações. Tem um pensar ali, tem um programar ali, mas tem que ser dinâmico, tem que ser no teu dia a dia. Né? Tu trabalha com qualquer coisa. O cara que faz pão, picolé, vende, né? Sei lá. É assim, ó, é registrar o teu dia a dia. Fazer o filtro daquilo que tu vai conseguir entregar com valor. Muito bom, muito bom. Chefe, em relação então aos conteúdos em si aí também, cara, teve tanto vídeo bacana já que foi trabalhado, né? Tem um podcast que tá bombando também, o pessoal precisa acompanhar lá. E queria que tu falasse um pouquinho assim, daqui a pouco, o conteúdo que tu mais curtiu fazer até agora, algum que, te trouxe um feedback legal, algum que trouxe satisfação, putz, eu curti muito fazer esse conteúdo, enfim, algum dos conteúdos aí que tu tenha feito que realmente tu curtiu, assim, que tenha te dado uma boa experiência. Ou pode ser mais de um também. É o lance genuíno. Então, assim, por mais que quando a gente vai gravar alguma coisa mais produzida, com videomaker e tudo, os vídeos que eu mais gostei e que mais chamou essa atenção das pessoas foram os vídeos em que eu falei, vamos fazer assim. Né? A gente tem o vídeo do Rodrigo ali, né? Sim. Do Rodrigo. Foi muito bom. Falei, cara, vamos fazer assim, ó. Eu vou estar saindo do quarto porque é uma coisa que acontece. E por isso que eu digo genuíno. Porque às vezes eu tô na obra, saindo de um dormitório, eu recebo uma ligação de um cliente que abandonaram a obra dele. E aí, no dia da gravação sobre isso, sobre, né, essa preocupação que a gente tem sobre as obras abandonadas, né, e a problemática da contratação e quem vai executar a tua obra, o pessoal tá abandonando a obra mesmo, né? Tá pegando teu dinheiro e tá largando fora. Toda vez que eu quis criar algo mais genuíno e que acontece no meu dia a dia, foi gol. Né? Às vezes até o Joso, ele... Tá, vamos ver se vai ficar bom. E é gol, cara. Por quê? Porque é o genuíno. Legal. Porque é o dia a dia. A gente volta a repetir. O produzido, ele vem bem se é um produzido assim, né? Da tua roupa tá organizada, tá bonita, né? O teu cabelo tá... Se bem que hoje não... Cabelo nem barba. Mas nada muito de querer inventar. Né? Quanto mais real, melhor. E toda vez que a gente optou por fazer uma coisa diferente, que se aproximava do meu dia a dia, foi bom. Que massa. Foi bom. E as pessoas, até a Lívia, né? Eu pego no pé das crianças lá em casa, pô, tu já viu o vídeo do pai? Saiu um vídeo novo do pai? Não, eles têm essa, né? Não vi, também não quero ver. Daí o vídeo do Rodrigo, esses dias a Lívia me chamou, pá, e aquele vídeo do Rodrigo? Daí eu botei pra ela assistir, ela não tinha assistido ainda, né? Foi muito engraçado, porque daí ela tava assistindo ali e ela tava louca pra chegar a hora que eu atendo o telefone de novo, né? E aí rodou o vídeo dela assim, pá, pai, esse ficou bom, esse ficou bom. Então assim, pra criança também notar que ficou bom é porque ficou bom, mas é que o bom, ele é o verdadeiro. É verdade. Como tudo na vida, né? Como tudo. Muito bom. E o legal da internet é isso, né? Tu não consegue ter duas caras. Em algum momento cai, né? Tu não consegue. Se tu tentar usar máscara, vai cair. Então, quanto mais normal
tu for, quanto mais real tu for, melhor. Tu não consegue sustentar. É verdade. A gente vê, às vezes, pessoas na internet que eu já presenciei. Pô, na internet o cara é uma baita referência pra mim, o cara conhece pra caramba, o cara é um cara querido. E no ao vivo o cara não me olhou, o cara não me cumprimentou. Uhum. E tem o contrário, né? Tem pessoas que são mega referências, Sim. mas que no ao vivo são os caras sensacionais. E é cansativo, porque essa galera abdica de estar em casa com a família muitas Muito, vezes para estar num muito, treinamento, numa imersão. Total. Esses caras cansam, mentalmente cansa, e ele tá longe da família. Mesmo assim, ele tira o tempo, ele te olha, ele te agradece, ele te dá um insight. E isso é legal. Então, se eu conseguir replicar essas pessoas que eu admiro como referência, e no ao vivo eles são legais também, por isso que eu me preocupo muito com isso. Eu Sim. me preocupo em ser uma referência natural. Uhum. Porque o dia que meu cliente me conhece, ele começa a entender que aquele cara que está lá na internet é o mesmo cara que está aqui. E aí a experiência toda faz sentido, né? E aí a conexão rola. Legal. Ô, chefe, e novidades? Spoilers? Infoproduto? O que nós podemos falar aí ou deixar um gostinho pra galera? Tem novidade vindo? Vai demorar? Não, eu tenho uma meta, né? Ah, A meta era que para esse ano eu tinha que... A meta esse ano era eu lançar um infoproduto. Mas é muita coisa que tem na cabeça e cada semana eu já dou uma pivotada. Então, assim, eu já tô... Porque o que acontece? A Engemuri, como construtora de casas, ela não consegue escalar. uhum. O meu negócio ele não é escalável. Eu não consigo fazer casa no Nordeste, né? Uhum. Talvez é um bloqueio meu, né? Esses dias um amigo olhou para mim e falou assim, por que tu não consegue fazer casa no Nordeste? Claro que consegue. E aí tu começa a ver que, pô, talvez eu consiga. Sim. Mas ele não é um processo escalável no sentido de ser fácil tu criar uma logística para construir em outra cidade. Uhum. Então eu já estou criando todo um outro processo que vai me ajudar a escalar nível Brasil. Então não é só um e-book ou uma mentoria, alguma coisa nesse sentido. É algo que eu já enxerguei através de referências que eu tenho também e que talvez funcionaria para mim. Eu acredito muito que funcionaria para mim. Então, assim, como volta e meia eu estou criando cenários diferentes para ir para o Info, por mais que vocês acham que a gente está pronto, e o Doug, né, o Josi esse dia falou, cara, tem que fazer, é só largar que vai dar boa. Cada pouco vem uma ideia nova. Então, assim, eu entendo que é minha obrigação eu transmitir o conhecimento que eu tenho. Só que como isso toma tempo, eu tenho um negócio físico hoje, a gente tem a construtora, tem a imobiliária, eu não posso parar de operar o meu negócio. Para a gente ir para um infoproduto, eu vou ter que tirar tempo para isso. Então, eu vou cobrar. Então, se eu tiver que tirar tempo do meu dia a dia, de sair um pouquinho da minha operação, ela continuar redonda, entregando uma experiência boa e um produto bom para o meu cliente. Se eu tiver que tirar esse tempo para produzir um conteúdo de infoproduto, eu vou cobrar. E tá tudo bem. A gente ainda nem sabe o que a gente vai fazer. Mas é algo que me despertou lá no início, porque quando eu percebi que tudo que eu fosse fazer com relação à geração de conteúdo e passar valor, eu poderia aproveitar num info, me fez mais sentido ainda. Que daí eu fui para Érico Rocha, aí eu fui para outros lugares, aí 6 em 7. Se o cara não cuida, o cara viaja na maionese. Mas a gente hoje a gente está fazendo um trabalho que a gente tem certeza que se fizer, gol. Nossa. Se fizer, gol. Vamos ver. Então tá Josi tá louco. Esses dias ele falou assim, não vou falar. Eu falei, fala aí. Não vou falar. Fala aí, cara. Não vou falar. Eu vou te botar numa enrascada. E aí ele disse, eu acho que tu já tá pronto pra gente fazer gravação de outra coisa. Porque hoje o que a gente mais faz, né? Os vídeos que a gente mais faz é dar dicas. Sim. Dar dicas de valores para as pessoas conseguir utilizar essas dicas nos seus dia a dias. Seja o cara que ainda não construiu, seja alguém que está construindo. Então ele já queria me levar para um outro cenário de, né, gravar assuntos mais interessantes pensando no infoproduto. E aí quando ele falou, a gente ficou assim os dois. Um queria dizer pro outro, vamos. Daí eu não me sinto preparado agora. Eu não me sinto preparado não em questão de conteúdo, mas em si o que a gente vai fazer.
Mas vai. O Joso acho que dá. Conhecendo, depois de todas essas observações aí, em pouco tempo, o negócio tá no ar. Porque daí a gente alcança mais pessoas. Claro, né, com certeza. Cara, essa é a missão. A missão é gerar valor, é perpetuar tudo isso. E é o que a gente... Só que assim, só te cortando, Claro. Pra quem tá me vendo, a gente não para de trabalhar. Uhum. A gente não para de pensar no nosso próprio negócio. Então, talvez a gente criando estrutura e braço, a gente consegue sair um pouco. Pô, vou gravar aula, né? Vou gravar aula. Sim. Pô, eu sempre gostei de dar aula. Já fui professor da faculdade, já dei aula na Univates. Eu sempre gostei de dar aula. E eu encontrei no ambiente digital um lugar que eu posso dar aula para pessoas que querem me assistir. Porque o que acontece? Quando eu dava aula, às vezes tinha um guri que não queria assistir, tinha um que chegava atrasado, não sei o quê. No digital, vai me assistir quem quiser. Então, eu encontrei também na geração de conteúdo um ambiente em que eu posso dar aula. Só que eu entendi que para mim poder dar aula, que é ensinar alguma coisa para alguém, eu preciso aprender. E aí volta a questão do estudo. Então, para quem está nos assistindo, a gente não parou de trabalhar. Bem pelo contrário, a gente está cada vez mais focado no nosso trabalho. Sim. Só que tem um trabalho que provavelmente ele vai acontecer em paralelo. Que aí vem de encontro com o propósito. Porque a gente tem o propósito de construir a casa da família, de conseguir converter esse sonho numa casa mesmo, mas a gente também tem outro propósito, que é o propósito do legado, que daí sim entra a internet muito forte nisso. Muito bom, muito bom. Tem várias possibilidades, vários caminhos, né? E com certeza, independente de qual deles for seguir, né? Vai ser um sucesso, com certeza, por tudo que vocês já construíram até aqui e continuam construindo sempre com excelência. Então, aproveitando também o gancho, para mim é um prazer fazer parte dessa história, de tudo isso, né? Porque a gente tá aí... Eu já te falei que a gente vai ser um case, né? Totalmente, com certeza. A Gemori vai ser um case do negócio do Doug. Então... Já com certeza, e vai ser mais ainda. E isso é legal, porque a gente está registrando isso enquanto está acontecendo, né? Então, ver todo esse processo crescendo é muito prazeroso pra gente. Que nem eu comentei lá atrás, a gente é um facilitador de todo esse processo. A gente está junto para facilitar tudo isso, porque vocês já são, né? Que nem o José comentou, vocês já estão prontos, ou enfim, estão quase, estão chegando, porque a gente só vai facilitar para que vocês consigam chegar lá. E pra gente é muito bacana assistir isso de camarote, não assistir, né? Participar disso aí de camarote e ver esses resultados acontecendo. Hoje já tem vários, a gente nem citou, mas teve já gente batendo na porta lá, dizendo que viu a comunicação e procurando. Então, cara... Ali foi o ápice, né? O ápice foi quando o cliente bateu na porta. Por isso a gente fala da importância de ter uma empresa, de ter um espaço físico. O cliente bateu na porta. Então tu para e pensa, ele teve que sair da onde ele estava, entrar no carro dele e ir lá na empresa. Então tu nota o nível de envolvimento e de credibilidade que esse cliente tem para ir lá. Porque as pessoas hoje elas não vão numa empresa do nada. É muito difícil. Mas o que eu digo assim, ó, perde o medo, né? Começa a fazer. É melhor, né? Como é que é? É melhor o mal feito do que o não feito. Vai sofrer algumas retaliações, né? Nos grupos do WhatsApp, tu vai virar o youtuber. Já tem um youtuber aqui. O nosso blogueirinho. O que acontece? Essas pessoas, no inconsciente dela, como ela não estudou e ela não entendeu o processo, mesmo assim, no inconsciente dela, ela sabe que ela também deveria estar fazendo isso. Então, o tempo vai passando e tu vai tendo resultados e tu vai crescendo, e essas pessoas que te criticavam lá atrás, eles começam a olhar e dizer, deu certo. Só que elas ainda têm os bloqueios dela, então talvez elas também não conseguem fazer. Eu vejo muito amigo meu que é empresário que não consegue fazer um vídeo. No primeiro momento, ele critica. Por quê? Porque eu vou ficar do lado, né? Ninguém tá fazendo, só ele, então vou defender o não fazer, fica todo mundo aqui na média, né? E tal. Mas daí, quando vai tendo sucesso, e é natural das pessoas. Por que às vezes a gente brinca que amigo não compra de amigo? Porque o que acontece? O amigo se criou com o amigo. Se tu começa a fazer algo diferente, a tendência dele é te puxar para baixo de novo. Não, fica aqui comigo, porque assim, se tu tiver sucesso, é porque eu fui um fracasso. E aí vem o hater, vem o cara que te critica, vem o cara que diz que tu é blogueirinho. Eu sempre digo assim, ó, quem quer vir comigo vai vir. Quem não quiser vir, eu vou deixar para trás. E vai ficar mesmo. Por quê? Porque a gente quer crescer, a gente quer ter sucesso. E é natural que quando um amigo teu de infância, alguém, se ele não entendeu ainda o processo, ele te vê
crescendo e tendo sucesso, ele vai tentar jogar areia no teu negócio. Mas no inconsciente dele, eu tenho certeza que ele sabe que ele deveria estar fazendo a mesma coisa no negócio dele. Então, não tenham medo, façam, exponham o teu trabalho, mostra como tu faz o teu trabalho, vai fazer bem para o teu negócio. O teu negócio, ele cada vez mais, tu vai conseguir mostrar, não basta fazer, tem que mostrar como faz e que faz, né? Não adianta só entregar, tem que mostrar muitas vezes como faz. Na construção civil é muito legal, porque as pessoas gostam de ver obra, né? Gostam de ver uma máquina transportando uma terra. Retro. Uma retro. Eu sou fissurado pra ver isso aí. Fissurado. Pô, quando é que tem um aterro? Eu quero ver o aterro. Então não tenho medo. E vão pra frente, vão caminhar, porque assim, ó, tem muita gente que só quer jogar areia. E deixa o cara jogar areia. Porque ele sabe que no inconsciente dele... E tem muito essa coisa, é do inconsciente. Muitas vezes, quem vai te acompanhar no teu sucesso nem é conhecido teu. Nem é teu amigo. É verdade. Porque daqui a pouco tu tá num outro nível de entendimento e tu quer chegar num lugar em que o teu amigo de infância não tá preparado. E tá tudo bem. A amizade continua. Mas vai. Porque a tendência é eles te deixar no mediano, porque se tu tiver sucesso, ele não teve sucesso. E aí automaticamente ele vai se sentir, sei lá, alguém ruim. Ou alguém que não prosperou. Ele não quer ter esse sentimento. Então é mais fácil ele tentar te puxar para baixo de novo, ficar todo mundo na mesmice, ficar todo mundo no mediano e tá tudo certo. Saia do mediano, começa a fazer esse trabalho, começa a expor o teu trabalho, vira uma referência. A reciprocidade, ela acontece. A partir do momento que tu é uma referência, tu passa conteúdo, tu passa valor, tu mostra o que tu faz e como tu faz, as pessoas te pegam como referência e elas começam a te enxergar diferente. Então, hoje eu já não sofro muito isso. Hoje os meus conhecidos, ou os meus amigos, eles já respeitam. Tu nota que tem um ar assim de... Ok, já entendi o que tu tá fazendo. E que tu não vai parar independente, né? E que tu não vi que tu vai parar, porque, né, um amigo meu esses dias, ele falou, quando eu vi que tu começou a fazer, eu achei que daqui a pouco ia ser só uma febre, e não, tu venceu barreiras e tu continuou fazendo. Não é fácil, porque eu tive que me isolar de várias turmas, né? O fato de não estar bebendo, por exemplo, bebida alcoólica, eu me isolei de turmas de amigos que eu adoro, que eu amo com relação a ser humano, mas o ambiente não me molda mais. Então a gente tem que cada vez procurar mais se modelar através de pessoas que são referências nesse tipo de ambiente. Então, volta e meia é difícil, porque a gente acaba, né, ficando mais dentro do nosso ambiente, estudando mais, fazendo outras coisas, e não vai mais naquela janta de quinta-feira que é só comida e beber. Então, hoje, para mim, não faz mais sentido. Quem entende, entende. Quem não entende, tá tudo bem. Mas hoje, para mim, não faz mais muito sentido, né? Eu ir numa janta, claro, que beleza, amigos vão estar lá, faz parte, né? Relacionamento, tudo. Mas hoje tem muita situação que não faz mais sentido para mim. Por quê? Porque não agrega. E tá tudo bem. Eu continuo gostando das pessoas do mesmo jeito. A gente continua se relacionando do mesmo jeito. Mas quando a gente quer ter sucesso, a gente quer estar próximo de quem tem sucesso. E as pessoas que têm sucesso, elas têm hábitos saudáveis, elas têm poucos vícios, né? E a gente vai se modelando e a coisa vai fazendo sentido. E talvez meu pai, se tivesse observado isso, talvez tinha resistido mais e ter ficado vivo mais tempo. Então... Mas é isso aí. Essa é a visão. E é o que a gente estava falando antes também, né? Ambiente é tudo. O ambiente molda. Né? O ambiente molda tudo. Chefe, te agradeço demais, cara. Demais aí a troca. Vamos ficar mais aí. Tá subindo o nível da água, a BR tá trancada. Todos os percalços, né? Para que a gente conseguisse gravar. A galera também pegou chuva para estar aí produzindo hoje. Enfim, vários percalços. Mas, cara, não tem dúvida de que esse conteúdo vai agregar muitas pessoas. Vai servir de inspiração para muitas pessoas que vão estar nos vendo. E também vai ser um registro entre, né, até ou antes da gente chegar aonde a gente quer chegar. Como a gente era. De como era, exato. E a gente ainda vai chegar muito longe, então vai ser bacana ver tudo isso. Te agradeço demais mesmo, mais uma vez tá aí. Queria que tu deixasse considerações finais, se tiver mais alguma coisa para falar pra galera. E as tuas redes sociais. Eu vou te marcar depois também, mas já deixa aí pro pessoal, faz tua CTA aí pro perfil. É Engemori, né? Então a gente tem o grupo da Engemori, construtora engemori.com.br, que é o nosso site. Ali tem tanto a imobiliária como a construtora.
Eu também, enge.luizdemori no Instagram. Tem muita coisa ali, acho que é muita coisa bacana. Segue se faz sentido, tá? Se faz sentido, segue. Se não faz, não segue. Não tem que ter essa obrigação. A gente não tem mais essa obrigação. Se faz sentido para ti, se aquilo te traz valor, segue, curte, encaminha. Tem muita coisa que a gente faz, que a gente grava, que serve para um amigo. Manda para o arquiteto. Manda para o amigo que está construindo, sabe? Entrega valor para ele também. Então, assim, se fizer sentido, vai lá, segue a gente, vai ser abastecido desse tipo de coisa. Se não fizer, também tá tudo bem. E bora lá. Tamo aí. Fechou Tamo todos. aí porque daí é. Obrigadão, chefe. Show de bola. Foi um prazer trocar essa ideia. Lá em Engemori também tem um podcast muito bom, Engemori Podcast. Tá disponível no YouTube, no Spotify. Já teve 4 episódios, né? Gravados. Bons episódios, tá? Se tu tá no processo, todo mundo tá, ou em algum momento vai querer construir, vai querer comprar sua casa. Então, é interessante conferir, porque lá tem dica tanto de construção, né? Do mercado como todo, como teve agora recentemente sobre financiamento habitacional, né? Com a chefa. Sim. A Gabi, que foi muito bacana também. E tem muitas coisas para vir por lá, tem conteúdo de arquiteto, enfim, de várias coisas interessantes lá. Então não deixem de conferir no YouTube ou no Spotify, né? Os podcasts também, e conferir o conteúdo no Instagram do Luiz e da Engemori também, que com certeza vai agregar para todos vocês. Se tudo der certo agora, o meu próximo podcast vai ser com a pessoa que me trouxe a Lajeado. Olha aí. Seu José Zagonel, seu José Zagonel, da consultora Zagonel, que foi quem me trouxe de Porto Alegre para cá. Eu quero fechar esse ciclo com pessoas que foram muito importantes para mim. Então, eu digo, né, foi meu paizão aqui. Ele é difícil, porque ele tá sempre para lá e para cá e trabalhando, tem 70 e poucos anos. Pô. Acho que é isso, tá? Me desculpa se não for. Eu acho que ele já tá na casa dos 70, mas é um cara super ativo. Então, tudo dando certo, no nosso próximo podcast vai ser com o seu Zé Zagonel. Sensacional. Vai ser muito legal para mim, porque eu tenho um carinho muito grande com ele. Muito bom, não deixem de conferir então. Pessoal, se esse conteúdo fez sentido para vocês, ajudou vocês, inspirou vocês, trouxe dicas aí, eu quero te pedir para que tu deixe teu comentário aqui, teu feedback. Não deixem de se inscrever no canal, tem muita gente que assiste os vídeos, assiste os cortes e não é inscrito no canal. Então se inscreva no nosso canal do YouTube, lá no Spotify também, dê uma avaliação lá positiva, né? Curtam o canal, que isso ajuda demais a gente e incentiva a gente a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês, tá? A gente sempre pensa em produzir algo que vai realmente agregar valor para vocês que estão nos assistindo, para que vale a pena esse tempo que vocês passam aqui com a gente. Então, não deixe de trazer essa troca, porque a gente aqui está falando para a câmera, né? Sabendo que tem pessoas do outro lado, mas é importante esse feedback de vocês também, essa avaliação, essa curtida de vocês, porque isso mostra que esse conteúdo está sendo útil para vocês, tá bom? O nosso combustível é o retorno, né? É o retorno. O coraçãozinho, é o like, é através dessas ações que a gente entende que está gerando valor. Exatamente. É um sinal que vocês dão pra gente que a gente deve continuar. É isso. É isso aí, sem mais. Trouxe cara que sabe tudo, não precisei nem falar muita coisa hoje. Muito bom, pessoal. Muito obrigado por estar aqui com a gente até agora e até o próximo episódio. Show de bola. Valeu. A gente se vê na obra. Boa, fechou. Show de bola. Chefe, show, sensacional mesmo.